A paz. Você está assistindo a live que está começando agora. Limite é bom e eu gosto. Eu sou a Lucília, sou bacharel em Educação Cristã, diaconisa, sou psicóloga, mas prefiro ser vista como serva. E hoje é um bate-papo aqui com a pastora Amanda, que vai se apresentar. Eu estou falando de Cachoeiro de Itapemirim, do Espírito Santo, e pastora Amanda de Portugal, uma amiga querida, serva de Deus, uma pessoa muito especial, um privilégio estar aí nesse bate-papo com você, pastora. Por favor, se apresente. Pode se apresentar, Cortando. pastora. Olá, tudo bem, pessoal? Glória a Deus. Meu nome é a pastora Amanda. Moro em Portugal. Atualmente congrego na Igreja Catedral da Esperança, CPAD, aqui em Alcobaça, na região de Leiria. Fica bem no centro mesmo de Portugal. Eu e Lucília somos amigas já há algum tempo. Lucília já conhece um pouco da minha trajetória, caminhou comigo desde o meu casamento. Bênção de Deus na minha vida. Olha, é um grande privilégio estar participando de uma live. Gente, é psicóloga, imagina. Que responsabilidade eu estou aqui hoje com esse tema que ela deu. Mas, prazer conhecer vocês. Espero que todos nós possamos aprender, compartilhar coisas boas durante essa live. Tem momentos bons. Ok. Vamos ler um texto que a gente pode usar, um dos textos bíblicos, para dar base a esse bate-papo sobre limites, tão importante nesse tempo. Eclesiastes, capítulo 3, os primeiros 8 versículos. No texto bíblico encontramos a seguinte verdade: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Ou seja, há tempo para todo propósito. Esse texto me parece que fala bastante sobre a ideia de limite. Eu penso que limite começa lá no Gênesis, na criação, quando Deus estabeleceu limite para a terra, limite para o céu, limite para as águas, enfim, limite para o tempo, o horário, o dia e a noite. Limite pode ser lido pela natureza, limite é necessário, limite é saudável. Claro que os excessos são sempre patológicos, sempre criadores de disfuncionalidade. Mas o limite, dentro daquela qualificação de funcionalidade, ele é muito necessário e as pessoas que têm dificuldade em relação a limites costumam sofrer consequências por isso. Pastora, fala um pouquinho sobre esse texto bíblico de Eclesiastes 3. Esse texto é engraçado que quando você propôs para mim, primeiramente, deixa eu falar olá, a Patrícia entrou, a Patrícia é daqui de Caldas da Rainha, entrou, gente, olá para todos vocês, aqui de Portugal, do Brasil. O que acontece, minha filha? Você quando colocou esse tema, quando você passou para mim, Amanda, vamos falar nesse texto, eu achei incrível.
Porque quando eu fui para a conferência agora, Deus falou muito em meu coração a respeito desse livro. E limite é o que se estabelece, que é momento, que é um espaço que corresponde o fim ou o começo de algo. Limite, para mim, significa isso, é significado no dicionário. Eu percebi que nós fazíamos, que a maioria de nós falamos algo erroneamente em relação a tempo determinado para todas as coisas. Nós temos costume de dizer, gente, há tempo determinado para todas as coisas. Mas, na verdade, não há tempo determinado para todas as coisas. Há tempo determinado para todo propósito. Há tempo para quem tem propósito. Início e fim. Pessoas que querem começar algo, mas querem ter um objetivo de chegar ao fim de algo. Né, que é durante essa caminhada em que ela vai escolher as melhores ferramentas para que ela possa conseguir alcançar o seu objetivo. Mas quem tem propósito é uma pessoa que entende o limite. Então, sim, esse texto tem falado comigo sobre isso. E realmente é um texto que sempre falou comigo a vida toda, porque realmente há um tempo determinado nas nossas vidas, para o nosso propósito de vida, para aquilo que nós temos na vida. Ou seja, tanto espiritual quanto física. Então, é um texto que realmente Deus tem falado comigo em todas as áreas da minha vida e tem me feito refletir sobre os limites que Ele mesmo colocou em cada situação, em cada momento que Ele nos ordenou. Que coisa importante, né? Lembrar desse verso primeiro, a parte B, que há tempo para todo propósito. É isso mesmo. E precisamos estar atentos, né? Porque muitas das vezes não temos referência internalizada nem do nosso propósito de existir. E aí, claro que as nossas relações, elas vão sendo prejudicadas porque a nossa autorreferência está perdida ou nem foi devidamente construída, né? Para quem está chegando agora, essa live, ela surgiu de uma postagem simples que eu fiz no Facebook, e na postagem estava dizendo, era um banner de autor desconhecido, que dizia, defender limites não faz de você uma pessoa ruim. E tinha uma bonequinha que riscou o chão, delimitando um espaço e dizia, até aqui. Né? E aí a pastora Amanda falou, vamos conversar um pouco, fazer uma live sobre esse tema. E foi assim que surgiu essa live, Limite é Bom e Eu Gosto. A pastora Amanda já falou um pouco o que é limite, né? Na sua fala. Você já sinalizou. Mas o que você pensa, então, pastora Amanda, que leva uma pessoa a ter dificuldade? Como é a dificuldade de dar limite e de receber limite? Porque nós apenas, algumas pessoas até gostam de dar limite, mas têm dificuldade em receber limite. Como é que você pensa sobre isso? Olha, eu vou falar por experiência própria. Porque eu, com 20 anos, me via lendo um livro chamado Não, o Limite do Não. Porque eu era uma pessoa que não tinha limites. Mas eu não tinha limites, por isso que eu vou falar agora. Eu era uma pessoa que tinha um certo tipo de complexo de inferioridade. Eu acreditava que eu era menor que todo mundo e que eu precisava fazer algo por alguém, dar tudo que uma pessoa queria para poder ter um significado na vida dela. E eu não sabia dizer não. Eu não sabia dizer não, eu me comportava com essa dificuldade. Então, sim, geralmente as pessoas que têm dificuldade de impor limites são pessoas que se comportam por medo de abandono, por medo de se magoar, por medo de ser injusto, por medo de perder amor, por medo de perder o amigo. Eu era esse tipo de pessoa. Porque eu sempre fui acostumada, às vezes, me tirarem tanto, que aquilo que eu tinha, eu tentava preservar com todas as forças.
Então eu me tornava uma pessoa muito boazinha. Né? Sim. Muito boazinha. Vai ali aquela pessoa boazinha. Só que com o tempo, com o passar, eu fui conhecendo a palavra, eu fui conhecendo mais de Deus, eu fui mergulhando mais nesse universo. Deus me mostrou uma coisa muito importante. Primeiro, ele falou assim, porque o meu maior medo era de não ter amigos. E Deus falou assim para mim, na época: os amigos certos vão surgir na hora certa. Eu sou o seu melhor amigo. E eu te torno algo nesta terra. Eu te chamei. O que eu passei a entender? Que eu tinha uma identidade. Sim. Eu era Amanda. Dizendo sim ou não, eu sou Amanda. Sim. Com falhas e com conquistas. Eu sou Amanda. A identidade, ela faz diferença. Então, dentro dessa pergunta que você acabou de me fazer, eu penso que muitas pessoas que têm dificuldade em dar limites, normalmente pessoas que realmente têm medo de perder alguma coisa. Mas aquelas que têm dificuldade de receber também limites, são pessoas que não entendem o fim de algo, que não entendem que tudo tem um início e tem um fim. São pessoas, às vezes, um pouco invasivas, às vezes elas são pessoas difíceis de lidar e elas querem sempre se colocar. Né? Então, são dois lados da moeda aí dentro da sua pergunta. Sim. E o que dizer, pastora Amanda? Você falou da sua experiência. Certamente a sua experiência, ela é, de alguma maneira, identificada por muitas pessoas. Pessoas que têm essa necessidade de se sentirem boazinhas. Eu diria, mais do que isso, a necessidade de se sentir aceita. Muitas pessoas, né, com dificuldade de se sentir aceitas. Então, normalmente elas tendem a, de alguma maneira, desejar agradar o outro para se manter como objeto de vínculo, né? Como objeto, uma pessoa de atenção do outro. Mas, assim, dentro dessa perspectiva, que palavra você poderia dar dentro do testemunho que você acabou de sinalizar para essas pessoas que têm essa mesma dificuldade? Para você que vive no anseio de ser aceito, né? E quer ser muito querido, você acaba perdendo a tua própria identidade. A verdade é essa. Aí você permite que a vontade das outras pessoas comecem a se estabelecer na sua vida. Você começa a viver a forma de vida de outras pessoas. E você começa a perder até a sua própria liberdade. Você começa a perder até os seus próprios ideais, os seus próprios objetivos. Por uma coisa terrível chamada medo de ser aceito. Perdendo assim a sua autoestima. Eu tô falando para você porque foi assim comigo, foi assim que aconteceu. E você começa a viver uma avaliação negativa de você, pensamentos fazendo com que você só vive se você depender do levante de alguém. O que eu posso te dizer nessa hora que há tempo todas as coisas, para todo o propósito debaixo do céu. Deus, Ele te escolheu. Deus, Ele te amou desde o ventre da sua mãe. E Ele tem uma identidade para você. Por que eu toco nesse lado espiritual? Porque foi Deus quem ativou a minha identidade. Hoje eu sei quem eu sou. E isso faz toda a diferença. Faz diferença. Não que eu não tenha que ouvir as pessoas, não que eu não tenha que querer as pessoas ou me colocar numa posição para ser aceita, porque nós vivemos numa sociedade. E nós vivemos num mundo que nós temos que ter ética uns com os outros. Não é verdade? Só que aí você passa de ser uma pessoa sem limite para passar a ser uma pessoa que sabe colocar limites. E quem sabe colocar limites, normalmente, né? Não sei, Lucília. Às vezes, assim, nossa, eu sou aquela pessoa que põe limite, a ideia é que é uma pessoa agressiva, né? Mas não é. Você pôr limite às situações, a pessoas, a coisas, situações na sua vida, faz diferença no seu modo e no seu estilo de vida. Então, desde o dia que eu passei a me aceitar como eu sou e entender aquilo que eu precisava ser mudada para melhorar,
Porque a Bíblia diz que o justo, a luz do justo é como a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando cada dia mais até os dias Até o dia perfeito, né? né? É um processo. A gente está constantemente no processo. Mas a Bíblia é linda. Ela fala assim: se desembaraçando de todos os laços, prossegue a carreira que te foi proposta, olhando os olhos, fitando os olhos no autor da fé, que é o Senhor Jesus. Então, isso fez a diferença na minha vida. E esse é o conselho que eu tenho para você. Saiba quem você é. Você é uma pessoa que tem valor. E as pessoas vão se achegar perto de você porque você se ama. Amar o próximo como a si mesmo. E é Não mais. interessante, né? E é interessante, pastora, que a questão do amor próprio, como você sinalizou, é fundamental. Porque quando eu tenho clareza dos meus próprios limites, das minhas limitações como ser humano, eu sei que, de certa maneira, é claro, eu não vou agradar a todas as pessoas na mesma dimensão. Então, eu preciso ter essa clareza internalizada e até a liberdade do outro que não tem afinidade comigo, com as minhas ideias, não comunga dos meus pontos de vista, ele tem o direito de querer estar vinculado a outras pessoas. Nós precisamos aprender a lidar com essa questão. Né? É muito interessante, porque as pessoas que têm a necessidade de serem aceitas, elas, na verdade, criam parâmetros difíceis, porque nem sempre o outro está correspondendo a esse anseio, porque o anseio é dela. E o posicionamento do outro é do outro. Essa premissa é básica, né? A gente precisa dar conta disso. E as pessoas invasivas, pastora? De vez em quando a gente conhece alguém assim, né? As pessoas invasivas que não têm noção do seu próprio espaço, da sua própria identidade e, de certa maneira, invadem o espaço alheio. O que você pensa disso, né? Como lidar com essa situação? O que leva essa pessoa a agir dessa maneira? É assim, o que é uma pessoa invasiva, na verdade? O que é um modo, né? Uma pessoa invasiva, ao meu ver, é uma pessoa que busca alternativas para escapar de alguma situação sem se comprometer. Olha só aqui. É aquela pessoa que, às vezes, ela tende a infringir, ela tende a desobedecer, ela tende a ofender ou transgredir. É uma pessoa, assim, que ela acaba agindo de um modo invasivo, e nem sempre intencionalmente, mas por causa do estilo de vida que ela tem levado. Né? A verdade é essa. E às vezes, quando você começa a ser uma pessoa e não entende de respeito consigo mesmo, não consegue entender de respeito dos outros também. Porque é engraçado. É sempre você primeiro, para que você possa brilhar como por espelho para as outras pessoas. Então, a Bíblia ela diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, a maneira que você vai se alimentando, que você vai vivendo, você vai externando dessa maneira. E realmente nós encontramos muitas pessoas assim. E a única pessoa que hoje eu estudo que sabia lidar com esse tipo de gente era Jesus. Porque Jesus ele tinha uma maneira eficaz para lidar com esse tipo de gente, né? Ele era flexível, ele sabia lidar sem magoar. Porque, assim, nós encontramos muitas pessoas invasivas na nossa vida. Sim. Mas aqui nós estamos tratando sobre uma situação, sobre você se comportar como um cristão também, sobre você ter uma vida semelhante a Jesus, vivendo no mundo atual, vivendo com os sentimentos atuais, com a realidade física. E como que você se comportaria diante de uma pessoa assim? Sim. Jesus, ele era maravilhoso quando ele lidava com várias coisas, né? E eu
acaba analisando pelo que ele fazia, porque eu tive que viver isso, sabe? Assim, quando eu fiz a cirurgia bariátrica, não sei se você lembra. Você lembra que eu emagreci, eu tive aquela Sim. coisa, né? Eu enfrentava tanta coisa porque eu era obesa. Mas depois que eu fiz a bariátrica, eu também enfrentei conversas invasivas quando eu emagreci. E aí, a minha cabeça, ela ficava assim, o que que eu faço, o que que eu faço? Até que teve uma hora que, pelo simples fato de saber quem eu era, o que eu queria e que eu me amava, eu falava assim, gente, olha só, a minha perna tá desse jeito, meu braço, minha barriga, meu cabelo. Fico feliz, porque eu tô feliz. Você tá feliz comigo, mas olha, me aceita como eu sou. Você vai ser É muito mais isso, feliz, meu. é isso, é isso. Eu encontrei, entendeu? Que bom, que bom. E é isso mesmo, ou seja, novamente a gente está reforçando, e é importante que todas as pessoas que estão em acesso à live nesse momento e estarão futuramente nos canais, nas redes sociais, no YouTube, reflitam sobre isso. Começa o seu posicionamento na sua identidade, na sua referência de si mesmo e na sua permissão de ser quem você é. Acho que isso também é um dado bem assim importante. Eu ressaltei aqui para mim alguns pontos sobre as razões para a pessoa agir assim. Onde que isso pode ter começado? O que leva alguém ou a ser invasiva ou a não dar limite, né? A permitir que a outra pessoa invada. E a ideia aqui não é mandar recado para ninguém, né, pastora? Não. Não é nada disso. E nem culpar os pais. Porque, na verdade, a nossa vida inicia lá no processo intrauterino. E ali já tinha os limites do útero. Lá no processo intrauterino, a cada momento que o feto ia se desenvolvendo, o útero ia dando o espaço necessário e o limite, até um momento que não cabia mais. E limite é assim também. Tem momentos que a gente precisa colocar o limite, tem momentos que a gente precisa aprender a sair de cena, a mudar de situação. A gente precisa aprender a lidar com isso, né? E quando a gente nasce, é muito interessante porque a cada fase, a pastora Amanda tem os filhos pequenos ainda, né? Um bem maiorzinho, o Miguel, mas assim, a cada fase, os pais e as pessoas que estão à volta da criança precisam entender qual é o padrão e o limite que vão ser aplicados de acordo com a faixa etária. E aí espera-se que quando na idade adulta, essa pessoa já tenha isso claramente definido. Mas algumas pessoas, desde muito cedo, têm um baixo limiar à frustração. Ou seja, não suportam ser frustradas e o não frustra. Né? O não, ele é um impedimento, só que o não faz a gente crescer, o não, ele é importante no sentido de delimitar espaço, inclusive espaço psicológico. Né? Então, o baixo limiar à frustração, ele pode ter vindo, inclusive, também de uma criança que ouviu muitos nãos. Uma criança que ouve nãos em excesso, ela também internaliza isso como dificuldade e talvez a partir daí ela não consiga muito usar o não, porque fez mal a ela. Foram pais altamente rígidos, altamente radicais no posicionamento e isso pode ter, sem dúvida, gerado uma dificuldade. Outro ponto que eu acho importante ressaltar é a superproteção. A superproteção na infância, ela também gera pessoas sem limite. Até porque uma pessoa que só recebe sim de quem está educando, de quem está lidando com ela, quando cresce
e sai daquela convivência direta e espera que o outro também atenda. São aquelas pessoas adultas com muito mimo, com muito mimimi, como o povo fala no popular, esperam que o outro faça a sua vontade o tempo inteiro, inclusive Deus, pastor. Porque essas pessoas que internalizaram assim, elas também esperam que Deus esteja atento o tempo todo aos seus pedidos, às suas orações, e que precisam ser atendidos do jeitinho que queriam e na hora que desejavam. E a gente aí vê um grupo de pessoas decepcionados com Deus. Justamente porque Deus não vai agir conforme as nossas vontades, mas sim conforme a soberania dele e princípios que vêm da parte dele também. Então, quando a gente tem pais, né, muito superprotetores, a nossa relação com Deus também é de pai. A Bíblia sinaliza muitas vezes isso, nós sinalizamos para as pessoas, de um modo geral, que Deus é pai, Ele quer se relacionar conosco, a ideia de família, mas a paternidade de Deus, ela vem num padrão mais alto, e os limites que Ele estabelece também. Outro ponto interessante, que de certa forma a pastora já tocou, mas aqueles pais que não têm uma própria referência, não conseguem ser referência de limite para os seus filhos. Então, esse é um outro ponto. Quando o adulto, né, gera filhos, precisa ter essa clareza internalizada, justamente para a criança aprender. A criança não aprende só do que ela escuta. Na verdade, eu costumo dizer que a criança aprende mais pelo que ela vê, pelo exemplo, né? E um outro ponto que eu ainda ressaltei aqui é o medo das pessoas perderem coisas ou relacionamentos. O medo de perder faz com que a pessoa também tenha dificuldade em lidar com os limites, principalmente em dar um limite, achando que o outro vai se magoar. E cá para nós, pastora, como se magoa? A gente, quando dá um não a alguém, a gente corre um risco muito grande mesmo. A gente precisa estar muito convicto, muito seguro que esse é o melhor posicionamento para administrar a resposta do outro. Muito bem, pastora Amanda. Essa posição em relação a limites. As pessoas que se permitem ser invadidas. Nós falamos das que invadem e agora as pessoas que permitem ser invadidas. Como é que você percebe essa situação? O outro avança e eu deixo. Então, a gente volta naquela situação sobre a questão do eu, sobre a questão de quando você vive com a sua, você começa a canalizar a tua incapacidade, você começa a ser invadido por aquele que é evasivo. Você pode correr o risco de cair nas mãos de pessoas muito evasivas, mas também vive uma vida por aqueles que talvez nem tiveram a intenção de fazer algo. Exatamente porque por um momento na sua vida, você começou a se silenciar. Você simplesmente se calou e começa a viver aquilo que as pessoas querem que você viva, né? Sim. E o medo, ele é o maior vilão que existe para uma pessoa ter uma vida plena, uma vida equilibrada, uma vida sábia. O medo, ele é literalmente algo evasivo. Ele vai começando desde cedo, como você começa a falar, né? Nós temos essa questão do limite de pais, limite de filhos, aquilo que nós somos referência, aquilo que não somos. Você estava dizendo assim, sobre a criança que ela se frustra com o não. Eu passo isso com a minha filha.
A minha Sim. filha, ela é hipersensível. Ela chora como se tivesse acontecido assim, o mundo acabou, porque você disse um não para ela. Mas ela me faz voltar lá atrás, quando eu também era assim. Eu também passava. Só que o não para mim não era porque eu queria fazer algo e aquele algo eu não podia fazer. O não para mim era como se fosse uma reprovação. Porque eu cresci como se eu não fosse um nada. Eu achava, literalmente. É aquela coisa que você diz, fala se você não falou pro teu irmão, você foi achado no lixo. Meu irmão falava isso pra mim. Eu Olha, chegava a achar que nem desse planeta eu era, e hoje eu descobri que eu não sou mesmo. Mas mesmo assim, eu vivia num mundo, gente, que eu comecei a me isolar. Eu tinha 12 anos. Com 8 anos, eu já pensei em me matar. Eu olha. pensava. Olha só, porque eu achava que eu não tinha nada para esse mundo. Eu não tinha nada, porque tudo. A minha mãe falava assim, com a minha irmã, se a minha irmã estivesse vendo a live, ela ia dizer isso. Querendo ou não, isso era importante para mim. A Laura me puxou, você não me puxou. E minha mãe era linda para mim, minha mãe era Miss. E tipo, eu não puxei minha mãe, não tinha nada dela. Então eu era a horrorosa do pedaço, entendeu? Então eu cresci com aquilo. Aí eu não usava uma roupa direita, eu não queria botar um vestido, eu não queria fazer isso, não queria fazer aquilo, porque eu achava que eu não podia. Eu não podia. Sim. E hoje eu vejo a minha realidade. Hoje, se a pessoa gosta eu de vermelho ou de azul, eu não tô nem aí. Eu uso. Mas não porque eu quero peitar ou confrontar ninguém, é porque eu descobri isso na minha vida. Então, assim, eu deixei de ser invadida por Sim. pensamentos de outras pessoas. Então você tem Sim. que perceber isso, entendeu? Quando a sua vida começa a ser dependente daquilo que as pessoas acham. Começa a se posicionar, mas não ser invasiva ou se tornar uma pessoa agressiva. Seja humilde. Se coloca Sim. na posição com Deus. Eu penso que vai fazendo toda a diferença. E aí, Lucília, eu vou te dar um tópico que você vai passar para o outro. Que aí você vai saber o que eu descobri esses dias na minha vida. Sim. Todos os dias da minha vida eu convivia com aquela história. Amanda, você não pensa em você. Você só pensa nos outros. A sua vida é para fulano. O seu tempo é para ciclano. Você vive para a igreja. E você tem que pensar em você, você tem que pensar em você. Aí teve um dia que aconteceu uma situação. E eu falei, de novo eu tô deixando a minha identidade fugir de mim. Aí eu bati na mesa e falei assim, eu sei quem eu sou. E o meu Sim. maior prazer é ajudar fulano, é ajudar ciclano, é atender meu marido, é fazer isso, é fazer aquilo. Essa é a minha vida. Se tirar isso de mim, eu morro. É isso que eu sou. Eu sou uma pessoa prestativa. E pessoas Sim. prestativas, às vezes, são mal interpretadas. Muito mal Sim. interpretadas. Então, hoje eu descobri o que é ser uma pessoa que gosta de estar presente à disposição por prazer, porque isso me faz crescer, do que ser uma pessoa à disposição e fazer tudo que o mestre mandar, porque tem medo de não ser algo. Porque tem medo. Eu não Sim. tenho medo. Hoje eu sou o que eu sou, porque eu amo fazer o que eu faço. E eu amo ser quem eu sou. Jesus me fez assim. E as pessoas têm que saber lidar com as pessoas que também são assim, né? Então eu tenho Sim. vivido isso, é muito legal. Legal. Então, parece que o tempo todo, né, a gente tem norteado e a pessoa que está conosco na live e as que estarão vão perceber isso, que na verdade a nossa história começa em nós. E o nosso É, não precisa ser a partir de nós, com a vivência e com a nossa permissão. E justamente para eu me posicionar melhor, eu preciso me conhecer melhor também. E quando eu exatamente. me conheço melhor, eu conheço as minhas limitações. E eu entendo que, literalmente, eu não tenho que ser a pessoa que reproduz o que o outro quer, Isso. necessariamente.
né? Foi o que você falou, a identidade, que também tem tudo a ver com esse tema, né? Eu preciso entender, reconhecer as minhas limitações. Quando alguém fala comigo, você é muito firme. Eu digo, essa sou eu, muito prazer. É exatamente isso. É mesmo. E é exatamente isso. Eu tenho tentado não ser tão radical, mas eu sou firme. Eu tento ser segura. Isso me faz bem. E isso tem a ver comigo. E essa sou eu. Né? E da mesma maneira que eu costumo dizer isso também em alguns momentos. Da mesma maneira que eu, de alguma forma, tenho que respeitar o outro, a esquisitice do outro, o outro tem que respeitar a minha esquisitice também. Eu penso que cabe isso no relacionamento. Mas para eu conheço o meu território e a partir do momento que eu realmente sei quem eu sou, inclusive nos aspectos que não são tão lindos, tão bonitos, tão chamativos, eu preciso, no meu território, administrar as plaquinhas de pare e siga. Precisamos delimitar, né, o pare e siga na nossa vida. E quando nós conseguimos delimitar o pare e o siga na nossa vida, nós conseguimos ler melhor o pare e siga que os outros nos mostram. Então, da mesma maneira que eu tenho o direito de usar o não, quando entendo que é justo, que é funcional, o outro também. Eu ouvia alguém dizer há pouco tempo que a pessoa chegava na casa da outra e a outra dizia, poxa, você não avisou, eu não tenho como te receber agora. E ela dizia, tudo bem, não há problema nenhum, a gente marca outro dia. E ficava tudo bem, ninguém ia aborrecido para casa e nem o outro ficava sentido, preocupado se a pessoa que chegou sem avisar daria algum tipo de aborrecimento. Então, assim, usar as plaquinhas de pare e siga vão nos ajudar e ter a leitura do pare e siga do outro para trabalhar o respeito mútuo também certamente farão diferença. Eu fiz uma anotação aqui que diz o seguinte, onde nós nos incomodamos, somos nós que devemos nos posicionar. Se o incômodo é nosso, eu é que tenho que me posicionar. Tem coisa, pastora Amanda, que incomoda a mim e a mesma situação ela é bem trabalhada para você, por exemplo. Né? Então, se não te incomoda, vamos seguir. Agora, começou a incomodar, é hora de aprender a usar e usar bem, com assertividade, as plaquinhas, né? Pastora Amanda, como é dizer não para alguém que insiste no sim? Só mais um pouco. Ah, não, mas compra só mais essa peça. Você precisa me ajudar. Eu vendi tão pouco esse mês. Qualquer exemplo, eu estou partindo de exemplo bem simples, de base, né? Como é que é? Será que a gente tem o direito de usar o não quando o outro insiste no sim? O que você pensa? Assim, a gente aprende mesmo com... Eu falo muito nisso porque é o que eu estou me pautando, está sido na palavra, tem mudado o meu estilo de vida. Jesus, ele sabia quando ignorar, quando as pessoas, eles vinham, né? E sem demonstrar raiva, porque isso é muito importante. As pessoas, elas vão avançando na nossa vida de acordo com o que você acabou de falar. Nós vamos permitindo. Sim. Existe o não agressivo, mas existe o não em amor. Sim. E aí nós voltamos com esse versículo inicial que você acabou de ler, que há tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Quando você aprende a conhecer de pessoas, a conhecer daquilo que Deus tem falado para você, porque quando você se propõe a viver um novo estilo de vida, quando você propõe mudar de fase, você também propõe a ser mais sábio.
não é? Sim, Então, você tem que dizer um não com mais sabedoria. Você tem que saber dizer não com mais sabedoria. E ser pautado naquilo que é real. Às vezes, a pessoa que está querendo um sim teu, ela não está tendo noção daquilo que ela está querendo. O nosso Deus, você tocou uma situação muito forte. Tem pessoas que sim, se decepcionam com Deus. sim, Porque Deus não respondeu certas coisas, né? E Deus não realizou certas coisas. Por quê? Hoje o pastor, nós estávamos falando sobre essa situação. O pastor hoje pegou e até falou isso. Quando quando Lázaro morreu, Jesus estava com o propósito de ressurreição. Mas as irmãs dele estavam com o propósito de cura. sim, Às vezes nós temos coisas na nossa cabeça, porque elas já foram logo falando com Jesus. Olha, se o senhor tivesse chegado a tempo, isso não tinha acontecido. Decepcionadas com Jesus mesmo. sim, sim, Chateada com ele. Só que elas não conseguiram ver além do que o mestre estava propondo. Então, quando você vai dizer não para alguém, não diga um não no vácuo. Diga um não com sentido, um argumento, sabendo que você está querendo o melhor para aquela pessoa. Porque isso faz a diferença quando a gente está dizendo não também. E aí você passa também a saber ouvir um não, porque você sabe que alguém está falando para você um não com sabedoria. Quando sim. eu me decepcionei com Deus, porque eu me decepcionei com Deus. E foi. Olha, eu li até aquele livro do Felipe Yancey, que falava decepcionado com Deus. Eu tive que ler esse livro, gente. Sim, sim, Porque eu eu fiquei tão também. chateada. Porque eu estava numa época e que estava em Brasília tudo caindo em cima de mim. E olha, eu nunca passei tanta prova na minha vida. Eu tava parecendo minha Fibosete, só troço ruim acontecendo, um atrás do outro. Aí a minha tia começou a me ensinar a fé. E Deus levou a minha tia. E eu comecei a orar, eu comecei a exercitar a fé. Então vai acontecer, vai acontecer. E na hora de acontecer, o pior acontecia. Daquela época, eu bloqueei a oração na minha vida. A oração não funciona comigo. Eu vou parar, o que adianta eu orar? Ele não me ouve, não quer saber de mim. Mas eu te amo do mesmo jeito. Eu vou te seguir do mesmo jeito, mas não conta com as minhas orações, porque, sinceramente, eu já vi que não funciona comigo. Só que com o tempo, eu fui conhecendo a Majestade Santa, o Príncipe da Paz, eu fui conhecendo o grande El Shaddai, a pessoa, quem é Deus. E eu comecei a compreender o propósito dele naquela época, dele ter me dito não. Dele ter me dito não. Tem coisas que Sim, nós não entendemos nas nossas vidas. Tem sim, coisas que a gente fica aborrecido, mas eu falo com toda certeza. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que sim. amam a Deus. Gente, Amém. literalmente, se eu tivesse sido uma modelo antes de pesar 143 quilos, Cília, sabe onde que eu acho que eu estava? Não era na presença de Deus, não. Eu gostava de Sim. cantar, de teatro, eu gostava de tudo que era luxo, coisa bonita. Pelo menos um monte de book eu tinha feito. Mas pronto, foi assim que Deus me trouxe para a presença dele. Mas Deus é bom, gente. O tempo todo Deus é bom. Mas eu aprendi a lidar com isso. Então, assim, realmente, saber falar um não para uma pessoa, fala em amor. Se você tiver que persistir com não, porque você está vendo que a pessoa vai quebrar a cara se você dizer o sim, persista com não, ainda que ela fique chateada com você. Mas ame essa pessoa. Ame É. essa pessoa. E o não, na verdade, ele é para ser administrado em amor mesmo, em assertividade, mas com firmeza. Porque a pessoa que tem dificuldade em lidar com o não, não é isso que ela quer ouvir. Muitas das Não. vezes ela não tem estrutura para lidar com a frustração, como nós falamos lá no início da live, né? Agora, ainda falando sobre a decepção com Deus, pastora, me fez lembrar uma situação muito antiga, onde foi uma situação gravíssima.
Eu tive um amigo que aos 30 anos ele teve um tumor no cérebro. E ele faleceu em pouco tempo. Ele ficou internado pouco tempo e faleceu muito rápido. E a família toda, muito consagrada a Deus, uma família que eu tenho um carinho enorme até hoje, embora não mais com vínculo próximo, mas com um carinho muito grande. E quando eu cheguei naquele velório, e olha que isso data quase 30 anos atrás, né? Mas eu me lembro como se fosse hoje. Uma pessoa da família dele chegou para mim e falou: Lucília, nós precisamos, às vezes, perdoar a Deus pelo que ele não fez. E aquilo soou até como heresia na hora, né? Perdoar a Deus, quem sou eu, né? Para perdoar a Deus. Eu diria que é mais do que isso. Não é bem perdoar a Deus, mas é entender e se sujeitar à soberania de Deus. É muito difícil lidar com a morte, porque a morte é um limite. Foi um limite imposto. E a morte veio pelo pecado. Nós não fomos criados para morrer. Né? A morte veio como salário do pecado, literalmente. Então, a morte é um limite. E a maioria das pessoas tem uma dificuldade muito grande em lidar. E é muito triste, e é muito desgastante, sim. Mas percebemos e entender que a vida é um presente. Nós não pedimos para vir, a vida é um presente. E um presente que veio de Deus. Então, precisamos deixar de ser mimados demais, né? E achar que só tem que vir coisa boa. Só pode vir coisa boa. Então, assim, a gente precisa dar conta dessa limitação, desses princípios da vida aqui na Terra. Não vamos estar aqui eternamente, mas para aqueles que aceitarem a Jesus, tiverem um compromisso com Jesus, aí sim temos a promessa de vida eterna, mas com uma cabeça diferente, entre aspas, cabeça, porque é nome novo, corpo glorificado. Enfim, é um outro padrão a nível espiritual. E o limite dessa pessoa entrar na nossa vida, pastora? Será mesmo que... Pastor Cláudio Duarte, eu gosto dele, ele tem umas colocações interessantes. É claro que eu vou usar as minhas palavras, né? Eu não lembro as palavras dele. Mas é mais ou menos assim que, dependendo do que a gente vai vivendo, pessoas que estavam lá na nossa intimidade, lá dentro da nossa casa, no nosso lugar mais íntimo, às vezes, de acordo com esse relacionamento e com o que vai surgindo, nós precisamos sair da intimidade com ela e levá-la para a sala de estar. Ela continua na nossa vida. A gente não tem que tirar ninguém da vida, mas a gente precisa entender o tempo de promover mudança. O tempo de reposicionar essa pessoa na nossa vida. Isso tem a ver com o nosso respeito próprio. Há pessoas que vão interagir muito bem conosco na calçada, na varanda, né? Então, assim, qual é a medida? Até onde é saudável permitir que o outro entre na nossa vida? Até onde a gente vai permitir para não ser desrespeitado? O que você pensa sobre isso? Quando a gente pensa nessa situação, a gente começa a volta de novo naquela resposta em que impor limites e ser limitado tem a ver com respeito. A partir do momento que aquilo está começando a causar um certo constrangimento dentro de você, quando você se sente um pouco acuado, né? Você não está mais confortável com aquilo, está na hora de sempre andar. Aqui em Portugal fala sempre andar, a fila anda. E eu confesso a você que isso é muito difícil para mim, porque eu não gosto de desistir de ninguém. Sim. Mas até perceber que há tempo para essas pessoas permanecerem,
ou as coisas permanecerem na minha vida, é difícil para mim entender, porque nós nos apegamos. Aquilo ali torna parte da nossa vida, né? E uma coisa que me veio à cabeça agora, aquele momento que aquela mulher chegou para Jesus e ela queria que seu filho fosse curado. E a sua filha fosse liberta, aquela que tinha a filha endemoniada, a mulher cananeia, se eu não me engano. E Jesus, qual foi a primeira palavra que Deus deu para aquela mulher? Que Jesus falou para aquela mulher? Ele disse não, não foi? Ele disse não. Mas ela, com uma resposta, ela tocou o coração dele. Aí ele disse sim. Ele foi flexível com aquilo. E ali ele causou porque ela fez algo inesperado. Só me veio essa memória agora, porque assim, só voltando, para você tomar cuidado quando você dizer não também, porque você tem que ser um pouco flexível e entender os momentos e entender o que está por trás daquilo. Né? Jesus, naquela hora que ele viu aquela mulher falando daquela forma, ele nunca vi tamanha fé. Né? Vai que a sua filha está curada. Então Jesus respondeu. A primeira resposta dela foi um não. Mas depois ela teve uma cura não só para a filha, mas para a vida dela. E foi total, porque aquela mulher já trazia sobre si um legado. Então, quando você for dizer não, é por isso que eu digo, ame para dizer não. Porque aí Deus vai agir através da sua vida. Mas também entenda, eu tenho dito uma frase, Lucília, ande com pessoas e desperte o melhor de você. Só por aí você já vai saber se a pessoa, se há algo, se aquele momento tem que ir embora da sua vida agora ou não. Porque se você tem andado com alguém que tem feito com que você seja melhor, eu sempre procuro andar com gente melhor que eu. Não poder tentar crescer. Mas quando você começa a andar com uma pessoa, quando você vai ver, você tá negativo, tá depressivo, tá chateado, estressado, fofoqueiro. Caracas, tá na hora mesmo de você entender que se Deus estiver tirando essa pessoa do seu caminho, deixa ir na paz do Senhor Jesus. Entende? Então é isso que quando você entende quem você... É por isso que a gente volta na identidade. Se você entende que você precisa ser luz nessa terra, que você é algo, você sempre vai deixar o que não é bom passar. Mas aquilo que não é bom, você vai se preocupar em ser bom para trazer transformação. Transformadas para transformar. Não é assim? Então é assim que a gente tem que tentar lidar com esse tipo de situação. Entender que há tempo determinado, a Bíblia está dizendo. Não é indeterminado. Determinado para todo propósito. Então, tudo na nossa vida que vem de Deus tem propósito, mas há um tempo determinado. Nós precisamos estar conectados com Deus, com o que o Espírito Santo tem falado conosco, para poder a gente tentar andar, ser engraçado, né? Não é a Lucília me desembaraçando, se desembaraçando, eu me desembaraçando de todos os lados. Né? Sim. Palavra boa em relação à flexibilidade. Porque existem situações que o não é não mesmo. Porque nós vamos nos comprometer se nós aceitarmos suborno, por exemplo, pecado. Essas situações, elas têm princípio bíblico que é claro, é não. O posicionamento é esse. E precisamos ser firmes. Agora, há situações que quando nós ouvimos a razão do outro, a motivação do outro, aí precisamos ter essa clareza e o discernimento da flexibilidade. E realmente é muito importante quando a gente entende o momento de recuar naquele não que foi dito. Porque ele é oportuno. Né? Agora, diante do pecado, diante do erro, diante daquelas situações comprometedoras dos princípios, por exemplo, da palavra de Deus, aí nós precisamos aprender a sermos
mais firmes, né? Com carinho, com amor, sim, mas sem compactuar com o erro. Né? Acho que esse ponto ele é importante. Bom, eu tinha até colocado, né, para nós conversarmos um pouco sobre as relações tóxicas, mas acho que a gente está falando nisso o tempo inteiro, né? O tempo todo. Eu pontuei aqui como lidar melhor com os limites, né? Uma live sobre esse tema, que a gente aponta aí o que é limite, que a gente sinaliza as dificuldades das pessoas lidarem com limites, onde a gente fala das razões para termos dificuldade com limites, a gente precisa caminhar para pensar como melhorar isso. Né? Nem tudo está perdido, vamos ver como que a gente pode, quem sabe, há várias formas, eu vou citar algumas, se a pastora manda lembrar de outras, a gente pode conversar, mas eu coloquei aqui, eu vou ser mais fiel aos pontos aqui que eu coloquei, como lidar melhor com limites. É quase que uma revisão do que a gente falou até agora, né? Respeitar o seu espaço, e respeitar o espaço do outro. Entender a hora de estarmos juntos, entender que já deu o tempo de validade e precisamos nos encontrar semana que vem. Né? Existem relacionamentos que precisam de um tempo maior para termos um vínculo mais funcional. Outra coisa importante para lidar melhor com os limites é admitir que você tem o direito de se recusar. Né? É muito comum, num período de adolescência, por exemplo, alguém que oferta bebida, alguém que oferta droga, esse adolescente precisa ter clareza que ele tem o direito de se recusar. Eu nem entro no mérito de virgindade, porque isso dá 1 quilômetro de conversa. Por quê? Quantas pessoas perderam a sua virgindade porque a sua turma toda já tinha perdido e só ela era virgem. O direito sobre o próprio corpo, o direito de se posicionar. Outro item que eu coloquei, né? Que tem a ver com a flexibilidade. Saber a hora de ceder e se respeitar nisso. Lembrar que quando dizemos um não a outra pessoa, quando isso é necessário, nós estaremos nos respeitando. E quando nós abrimos mão do não, para dizer sim, para agradar alguém, nós estamos dizendo não para nós mesmos naquela situação. E um outro último ponto que eu coloquei aqui é que limite se aprende vivendo. O limite precisa ser vivido. E para nós termos maturidade de ouvir o não do outro. Quando o outro levanta, como eu falei antes, a plaquinha do não para mim, eu digo, tá tudo bem. Você tem o direito de não querer, de não permitir, de ir a outro lugar que não esteja comigo. Você tem esse direito. Não é muito fácil administrar. Não sei se você gostaria de ampliar essa conversa no sentido de como lidar melhor com limites. Eu vou citar mais uma vez sobre Jesus, porque isso me faz entender. Ele era uma pessoa que ele sabia lidar tanto com pessoas sem limites e sabia lidar com pessoas com limites. Com pessoas que queria que ele fizesse tudo o que pedisse e com pessoas que também não sabia lidar com isso. Isso não ameaçava Jesus. Lá se eu não me engano, no Evangelho de Marcos, basicamente ali você começa, lá no capítulo 10, os discípulos queriam que Jesus fizesse aquilo que eles queriam. Mas Jesus, ele sabia lidar lindamente com essa situação, porque não ameaçava. Fazer uma pessoa feliz não ameaçava Jesus. Sim. Olha que coisa interessante. Não tocava nele, porque a gente fica, né, com aquela coisa, eu tenho que fazer alguém feliz e tal. Cara, isso não machucava Jesus. Nesse sentido, né? E ele não vivia para satisfazer uma pessoa. Mas ele sabia qual era a vontade perfeita de Deus para alguém.
E quando você fala assim, ofereceis as vossas vidas como sacrifício vivo. Deus não quer sacrifício morto de ninguém mais. Ele quer vivo. Vivo. Então, quando você começa a entender, essa lógica de Deus, essa equação dele, você começa a perceber que Jesus ele não se protegia de pessoas, porque ele sabia exatamente qual era a perfeita vontade de Deus. Então, por isso que ele nunca precisava de defesa ou de uma não defesa. E eu acho que nós temos que ser assim, porque a Bíblia diz que nós temos que ser semelhantes a ele. E quando nós começamos a compreender a cabeça do Criador e transformar a nossa mente pela renovação do Evangelho, nós começamos a perceber que ser é o objetivo de Cristo na nossa vida. E quando você começa a ser semelhante a Ele, você começa a agir, começa a vencer os seus desafios diariamente, você começa a entender aquilo que você acabou de ler. Tempo para tudo. Esses limites que você... Tem horas que a gente está calado mesmo. Não tem que dar satisfação porque a gente está calado. Você não é obrigado. Se permitir, né? Tem hora que você quer amar todo mundo. Gente, eu amo todo mundo. Tem hora que você tá aborrecido, fica na tua. Não aborrece ninguém, não. Não chateia ninguém, não. Mas, pô, entendeu? Então, assim, há tempo de guerra, você terminou, né? E há tempo de paz, né? Então, assim, realmente, quando nós nos transformamos pelo entendimento, quando a gente começa a entender isso, nós começamos a compreender até algo chamado que todo mundo diz que está indo fazer numa igreja. Adorar. Você sabia que eu estava ontem com jovens e me veio isso ao coração, a gente falando sobre o estilo de adoração que agrada a Deus. Deus, ele não se agrada com essas adorações que você acha que está adorando, porque a adoração tem a ver com ligação e conexão e vida nele. Então não é canções, não é erguer as mãos, é simplesmente você acreditar que dele é o poder e você se derramar e se entregar quando não é para acontecer. Então isso faz muita diferença quando a gente entende esse limite. E quando você está em Deus, o céu é o limite. Glória a Deus, é verdade, amada. É verdade. O nosso tempo, eu acho que para o Instagram, nós já temos mais de 1 hora de live, nosso tempo já está, a qualquer momento podemos ser interrompidos. E faça suas considerações finais, pastora. Precisamos fechar, é uma pena. Vamos ter certamente outra oportunidade com outro tema. Mas faça suas considerações finais e deixe sua mensagem nesse momento. Algumas pessoas que você conhece estiveram aí conosco, vão estar ainda conosco futuramente pelo YouTube, pelo Facebook, enfim. Faça suas considerações finais, por favor. Você é muito especial. Você não está nesta terra por coincidência ou por mero acaso. Você foi escolhido. Então, comece a olhar e analisar e ver o quanto você é importante. Às vezes, não para a pessoa que você queria, mas porque é dono de todo o ouro e toda a prata, que é o rei do universo. E é simplesmente o amor encarnado, a palavra encarnada. E entenda que se você viver uma vida, a partir de hoje, com propósito, você vai verdadeiramente entender o significado de tempo na sua vida. Porque só há tempo para quem tem propósito. Deus abençoe você. Muito obrigada, Lucília, minha amiga, te amo. Ok, amada. Você que está conosco, e se inscreva no canal, deixe seu like ou dislike, compartilhe, faça o seu comentário. Permita que essa live
chegue bastante pessoas, né? Alcance muitas pessoas. Vamos orar, pastora, para terminar? Você pode orar? Amém. Pai querido, Pai celestial, Sim, Deus. pedimos nessa hora que o Senhor toque este coração que está assistindo essa live. Amém. Coração Amém. que vai assistir futuramente. Abençoa Amém. essa vida. Que ela venha ter Amém. convicção daquilo Sim, que o Deus. Senhor tem para a vida dela. Que é algo Amém. muito mais do que ela imagina. Porque Amém. realmente todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Amém. Por isso, nessa hora, eu peço que o Senhor Amém. toque essas pessoas, toque as nossas vidas Amém. e nos ensine a caminhar nesta terra, conhecendo a tua perfeita vontade Amém. e agradável sobre as nossas vidas. Transforma a Amém. nossa mente pela renovação do teu evangelho. Derrama o teu Amém. Espírito. Guarda a nossa caminhada. Envia os teus anjos para que Amém. nós não venhamos tropeçar os nossos pés em pedra e nos ajuda Amém. a permanecer firme, fitando os nossos olhos Amém. nos teus olhos, firmes no teu propósito, para que Amém. possamos realmente chegar ao fim dessa carreira cantando o hino da vitória. Obrigada Amém. por tudo, obrigada por essa live, obrigada pela vida da Lucília, pela luz que ela tem sido naquele lugar. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastora Amanda, muito obrigada por esse presente nesse dia de hoje, que foi a sua participação. Eu agradeço a todos que estiveram conosco. Muito obrigada. Os que ainda acessarão a essa live, muito obrigada. Deus abençoe a cada um de vocês. Que a paz, Jeová Shalom, o Senhor da paz, abençoe sua vida grandemente em tudo que você precisa, direcionamento, a parte que você emocionalmente precisa para ser sustento dentro de você, que a paz do Senhor seja o árbitro, a presença do Senhor seja o árbitro no seu coração. Deus abençoe sua vida.